Oi gente, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre a prova de vestibular da UFO, o famoso vestibular de inverno que ocorre no meio do ano. Lembrando que há duas possibilidades de ingresso nessa grande instituição de ensino superior, ou por meio deste vestibular, o de inverno, ou por meio da prova do Enem, aquela famosa prova que ocorre tradicionalmente no final do ano, que é a porta de entrada para todas as universidades federais em solo brasileiro. É muito comum nós confundirmos os gêneros que são cobrados na prova do meio do ano, justamente porque nós estamos acostumados com a dissertação argumentativa. Lembrando que a UFO, o vestibular específico dessa universidade, cobra N possibilidades de gêneros e vocês precisam se atentar àqueles que tradicionalmente são pedidos ou em todos os gêneros que poderão ser pedidos na hora em que vocês forem prestar a prova de vestibular. São duas situações que vocês encontram na prova e vocês escolhem somente uma para poder desenvolver a redação. Sobre esses gêneros eu vou falar daqui a pouquinho. Mas antes, eu gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, aperte aí do lado, inscreva-se agora e ative o sininho para vocês ficarem por dentro das próximas publicações. E também para quem tem TikTok, corre lá rapidinho, procure Prof. Franco, vocês vão encontrar o meu TikTok, o meu perfil, onde eu posto de vez em quando conteúdos inusitados, engraçados e ao mesmo tempo informativos. Vira e mexe eu falo sobre alguma particularidade de produção e interpretação textual, além também, é claro, de dicas de literatura para vocês arrasarem nos grandes vestibulares do país. Corram lá que vocês vão encontrar alguns conteúdos de interesse de vocês. Vamos voltar aqui rapidinho para o nosso vídeo. A UFO, meio do ano, vai aplicar uma prova de redação para vocês, em que há duas propostas de produção textual. Eu já disse, repito, vocês precisam escolher apenas uma e desenvolver o texto com algumas particularidades. Não é aquele tradicional tipo dissertativo argumentativo, o famoso gênero de dissertação de vestibular com o qual vocês estão acostumados e acostumadas, tá? O texto dissertativo argumentativo mais próximo daquele modelo tradicional que vocês conhecem é o artigo de opinião, Já vou falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco, mas o artigo de opinião, a macroestrutura é muito semelhante, com a diferença de que vocês se posicionam em primeira pessoa e não naquele formato em que vocês mantêm a impessoalidade, aquele formato típico com o qual vocês estão acostumados e acostumadas, tá? A parte de gêneros eu vou falar no final desse encontro. Primeiro, eu gostaria de tratar com vocês o seguinte: quanto ao critério de correção que a banca utiliza para poder avaliar o texto de vocês, diferentemente do Enem, que vocês encontram lá no final do ano, em que vocês têm 5 competências para serem avaliados, a prova de redação da UFO avalia o texto de forma completa por meio de 3 competências. São elas, acompanhem aí. Quanto à capacidade leitora, entendimento à proposta, ao comando de produção, e quanto ao aspecto do gênero, do discurso escolhido, o conteúdo temático. É o primeiro olhar que a banca dá para o texto de vocês. Quanto ao segundo olhar, a banca avalia a questão do diálogo com as instruções da prova e com os textos da coletânea. Dialogar com os textos da coletânea significa dialogar com as ideias e não pegar dados e repertórios que já foram dados lá no texto motivador para trazer para dentro da redação de vocês. Muito pelo contrário, quando o gênero exigir o repertório sociocultural, vocês precisam ter conhecimento prévio para trazer para dentro da redação e não ficar copiando dados dos textos motivadores, porque isso é passível de penalização. E um outro olhar é quanto à construção composicional. É o olhar que se faz da primeira linha até a última linha do texto, pegando a macroestrutura. O terceiro olhar geral é sobre a compreensão global dos textos, tá? E quanto ao estilo. E aí eu chamo a atenção para a questão da convenção da escrita. Normalmente, o gênero solicitado preza
pela norma padrão da língua portuguesa, norma culta. Vocês precisam adotar a modalidade padrão para atender aquilo que é exigido pela proposta de redação. É claro que dependendo do gênero, há uma certa leveza quanto ao olhar, porque tem gênero que permite e a situação pode permitir uma linguagem mais informal, mas isso não significa que eu vou escrever o meu texto de qualquer jeito, né? Pegando modalidades menos formais para poder inserir dentro da minha escrita. A norma padrão da língua portuguesa é sempre muito prezada pelas grandes bancas de vestibular. Pensando naqueles dois primeiros olhares também, aquilo entra a questão da coerência, da coesão, que são os conectivos que vocês inserem intra e inter parágrafos, além, é claro, da paragrafação, uma estrutura mais completa do parágrafo. Normalmente ali um parágrafo de 7 a 8 linhas, com pelo menos 3 períodos bem articulados dentro de cada microestrutura, para depois nós pensarmos no texto como um todo, tá? E o mínimo de linha, normalmente a gente preza ali por pelo menos 25 linhas. Lembrando, prestem bastante atenção, que o vestibular da UFO prevê no máximo 34 linhas. Mas professor, eu estou acostumado a fazer textos em 30 linhas. É assim que os grandes vestibulares do país vão cobrar. Mas a UFO tem essa outra particularidade que poucos e poucas de vocês sabem. Estou dizendo, são 34 linhas totais e não somente 30. Então vocês podem preparar uma escrita um pouquinho mais longa aí, prezando, claro, pela concisão, prezando, claro, pelo bom desenvolvimento textual, pelos bons apontamentos, sem muita extensão de ideias, sem muita redundância, porque isso é passível de penalização também, tá? Ser claro, direto e objetivo é fundamental para qualquer grande vestibular que você for prestar, beleza? Mais um pouquinho, prestem atenção em outras particularidades. Vamos pensar na lista completa agora? Como que fica para esse ano? A lista completa dos gêneros que podem ser cobrados na prova do vestibular, entre os quais vocês terão que escolher somente uma proposta para poder desenvolver uma redação ao longo do vestibular. Primeiro grande gênero ao qual vocês precisam dar uma atenção especial é a carta argumentativa. E aí eu tenho algumas subparticularidades da carta, né? Algumas ramificações dela que podem ser cobradas. São elas a carta de solicitação, a carta de reclamação ou a carta aberta. Vocês utilizam a estrutura argumentativa nessas 3 cartas. O nome do gênero macro é carta argumentativa, mas tem essas 3 ramificações e cada uma delas tem suas particularidades. Prestem bastante atenção na situação que é dada pela banca do vestibular, porque vocês precisam se adequar a elas. Como interlocutores que dialogam dentro do texto, né? Como produtores da carta, como remetentes, também vocês têm que ter bastante atenção ao destinatário. A quem vocês dirigem o discurso para poder se posicionar, para poder argumentar, para poder fazer um pedido ou para convencer, né, para iludir o leitor, para que ele se convença de que aquilo que você está pedindo, solicitando, é legítimo, tá? Então o interlocutor tem que ser trazido para dentro do texto constantemente em todos os parágrafos, não só lá no vocativo, que é uma estrutura obrigatória da carta, beleza? O segundo grande gênero que vocês precisam se debruçar nele para poderem prestar a prova é o texto de opinião, que seria o famoso artigo de opinião. É aquela macroestrutura da redação do vestibular, da dissertação do vestibular, aquela dissertação tradicional, é a mesma. Só que no texto de opinião, como o próprio nome sugere, vocês se posicionam em primeira pessoa do singular e às vezes do plural, constantemente em todos os parágrafos também, tá? Estudem o artigo de opinião porque vale muito a pena. Fazendo um estudo dos últimos 10 anos, vocês vão ver que o artigo de opinião aparece praticamente em todos os anos como uma das possibilidades das duas que vocês precisarão escolher para poder fazer a redação. Além do artigo de opinião, nós temos o editorial, que vocês devem ter aprendido como carta ao leitor, é a mesma coisa. Depois a notícia, o resumo, a resenha e agora um gênero narrativo, o relato, tal qual
ocorre com a notícia, tá? Prestem bastante atenção nos principais conceitos da narrativa para vocês poderem fazer um bom relato. Tem que ter a situação inicial, tem que ter o conflito, tem que ter um clímax, tem que ter um desfecho. O relato, ele se assemelha bastante à estrutura do conto, só que ele é mais direto. Essa estrutura da narrativa tradicional, situação inicial, conflito, clímax e desfecho, muitas vezes ficam condensadas ali, né? Essas estruturas, esses elementos. Mas é importante a gente perceber minimamente cada uma dessas situações dentro da micronarrativa que vocês vão construir na hora de fazer um relato. Prestem bastante atenção nisso, tá bom? E outros 3 gêneros aos quais vocês precisam se debruçar para não serem pegos de surpresa na prova da UFO. O relatório, o texto de divulgação científica e o perfil. Eu recebo muitas mensagens dos alunos falando: professor, pelo amor de Deus, que perfil que é esse? É um currículo em que eu tenho que construir um perfil para poder, na teoria, concorrer a uma vaga de emprego, né? Numa situação que é toda dada pela banca do vestibular. Gente, o perfil, ele se assemelha à estrutura da carta de apresentação. A carta de apresentação é mais uma das ramificações da carta argumentativa que vocês precisam dar uma atenção especial. Na carta de apresentação, eu desenvolvo argumentos para comprovar o meu interlocutor de que eu mereço a uma possível vaga a que eu estou me candidatando. Mas essa situação ficcional é toda dada pela proposta, pelo contexto de produção e pela proposta em si. É preciso ficar muito atento a isso também, tá bom? A carta de apresentação, né, como sendo uma construção ficcional no vestibular da UFO, muitas vezes poderá ser pedida em outros vestibulares como um anexo, como algo à parte, a redação que vocês vão fazer, né? Uma das fases do vestibular pode ser a carta de apresentação, e nós temos grandes vestibulares do Brasil que já pedem isso e do mundo inteiro. Para quem for prestar uma vaga de intercâmbio fora do país, aqui nas Américas ou ainda na Europa, possivelmente vai precisar da carta de apresentação como uma das fases do vestibular, além da entrevista, que tende a ser a última fase de concorrência, né, do processo seletivo para vocês ingressarem nas grandes universidades do mundo. Na UFO, isso vem com uma situação construída, vocês têm que se adequar a esse contexto de produção para poder fazer a tal carta de apresentação, que muitos vestibulares vão chamar de perfil, é a mesma estrutura, tá bom? Pessoal, eu espero poder ter ajudado, tá? Um pouquinho. Claro que o objetivo do vídeo nem era explicar as particularidades de cada gênero, mas apresentá-los de forma breve para vocês conseguirem ter condições de estudar nesses meses que antecedem a prova de vestibular da UFO, do meio do ano, para que vocês tenham uma clareza sobre os principais conceitos, tá? E as principais abordagens que vocês precisarão fazer na hora de desenvolver cada um desses gêneros. Beleza? Dica do professor Franco, hein? Atentem-se ao artigo de opinião, à carta de apresentação, à carta argumentativa, pegando aquelas ramificações, beleza? E ao relato como gênero narrativo. É muito comum esses gêneros serem pedidos ano após ano. Beleza, gente? Um beijo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para vocês acompanharem os meus próximos vídeos. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pela presença aqui, hein?